Boa tarde, aqui é o professor Kleber mais uma vez, e nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre a regra da cadeia, ok? A regra da cadeia é uma regra usada em cálculo diferencial e integral que nos possibilita a diferenciação de funções compostas, ok? Então, uma função composta nada mais é do que uma função na qual a minha variável x vai depender de um outro parâmetro ou outra variável, certo? Que nesse caso eu vou chamar de variável t, certo? Seria isso aqui. Eu vou ter a minha função f de x, uma função como outra qualquer, que depende de um valor de x, e a peculiaridade aqui é que esses valores de x vão depender de um outro parâmetro ou de outro valor, que no caso eu vou chamar de t, assim, x de t. Então eu tenho duas funções, a minha função de cima e a minha função de baixo, onde essa função aqui de baixo, que eu chamei de x de t, são os valores de x que vão compor o domínio da função f de x, que por sua vez, né, os valores de x dependem do valor de t, certo? E a minha função f de x vai assumir os valores de x que foram obtidos quando você sabia os valores de t, ok? Então, sabendo quem é t, eu sei quem é x, sabendo quem é x, eu sei quem é f de x. Seria algo assim. Eu tenho aqui um conjunto formado pelos valores de t, onde cada valor de t vai agora determinar um valor de x em outro domínio, assim. Tx, x1, x2, x3, ok? Cada valor de x vai corresponder a um valor de t. Para t1 eu tenho um x1, para t2 um valor x2, para um t3 um valor x3. Então, determinando os valores de x a partir dos valores de t, eu posso agora determinar os valores de f de x a partir dos valores de x. F de x, então eu tenho f de x1, f de x2, f de x3. Por exemplo, para x1 tem um valor f1, para x2 um valor f2, para x3 um valor f de 3. Então está aí a minha composição de funções. Eu compus a minha função, que é x de t, na função f, certo? Então, o meu objetivo aqui é calcular a derivada da minha função em relação a t, que é a minha variável inicial, ou variável primitiva. Ok? Vamos lá então fazer isso aí. Derivar a minha função f em relação a t. Derivada da minha função f de x em relação a t. Certo? Meu problema aqui é saber como diferenciar essa função em relação a t. Não em relação a x, em relação a t. Então, a derivada de f de x em relação a t vai ser o produto da derivada da função f em relação a x, derivada da função f em relação a x, vezes a derivada da função, no caso, a minha função x em relação a t. Derivada da minha função x de t em relação a t. Seria isso aqui, certo? Então, eu tenho que efetuar duas derivações e multiplicar o produto delas, certo? Eu tenho que saber primeiro derivar a função em relação a x e depois multiplicar o resultado dessa derivação, multiplicá-lo com a derivada de x de t em relação a t, certo? Então, eu vou pegar a minha função f de x, vou derivar ela em relação a x, depois eu tenho que conhecer a minha função x de t e derivar essa função em relação a t e multiplicar os dois resultados. Assim eu consigo obter a derivada da minha função f de x em relação a t, ok? Então, seria essa regra aqui.
Então, vou fazer um exemplo aqui bem básico para a gente poder compreender como é que isso funciona. Okay? Se eu considerar uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais 3x. Essa função aqui, x ao quadrado mais 3x. E se essa função aí, ela não for uma função simples, mas for uma função composta, onde esse valor de x aqui vai depender de um outro valor de t. Por exemplo, algo assim. X é uma função de um valor t, onde essa minha função x seria igual a t à quinta menos 4t ao quadrado. Podia ser algo assim, ok? Então, eu sei que os meus valores de x, que vão compor os valores aqui de f, dependem de um valor de t. Aqui, t à quinta menos 4t ao quadrado, uma função, certo? Então, eu teria isso aqui, a função f e o x que compõe a função f, onde o meu x que compõe a função f depende de t, assim. Então, se eu quiser diferenciar a minha função f em relação a t, eu vou usar a regra da cadeia, ok? Então, aplicando a regra aqui, ficaria assim: derivada da minha função x em relação a t igual a derivada de f de x em relação a x. Como eu tenho um polinômio aqui, ó, então é trivial derivar um polinômio. Ó, x ao quadrado daria quanto? 2x. 2x. A derivada de 3x, 3. Mais 3. Vezes a derivada agora da função x em relação a t. Então, eu tenho mais um polinômio aqui, t à quinta. Então, derivando esse polinômio, ficaria quanto? T à quinta ficaria 5t à quarta. Menos a derivada de 4t ao quadrado seria 8t. Sabendo agora que x é igual a t à quinta menos 4t ao quadrado, eu posso agora substituir esse valor de x aqui pelo valor dele em função de t. Aí eu acabo com a minha resposta, né? Ficaria derivada de f de x em relação a t igual a 2 vezes o meu x que apareceu aqui. Eu vou substituir porque eu só quero em relação a t. Está aqui, ó, t à quinta menos 4t ao quadrado. T à quinta menos 4t ao quadrado. Vezes 5t à quarta menos 8t. Só isso. Então você veja, consegui obter a derivada da minha função f em relação a t, okay? E o resultado, obviamente, só vai ter que depender de t. Okay? Apareceu um x aqui, prontamente eu vim e substituí o valor de x, né, em relação a t. Okay? Então, uma aplicação muito simples da regra da cadeia, certo? Você tem que conhecer o quê? Tem que conhecer a função f composta, e tem que saber como é que os valores de x que vão compor essa função, eles dependem do outro parâmetro, que no caso aqui é t. Certo? Tem um f de x igual a x quadrado mais 3x. Aqui, x, né, dependendo de t, igual a t à quinta menos 4t ao quadrado. Certo? O que eu faço? Vou derivar, usando as regras que você conhece de derivação, vou derivar f de x em relação apenas à variável x. Depois, vou multiplicar o resultado dessa derivada pela derivada de x de t em relação a t. Okay? Vou derivar essa daqui e essa e vou multiplicar os dois. E se durante os cálculos aparecer um valor de x, vou aqui
e substituo o valor dele em função de t, para que a minha resposta fique toda ela em função de t, ok? Espero que tenha ajudado um pouquinho, clareado um pouco as ideias aí, né, Denise, ok? No seu curso de cálculo aí na UFPE. Então, era isso, né? Era uma ideia básica, fundamental. Então, espero que tenha ajudado. Era isso, ok, Denise? Eu te amo, certo? Faço tudo por você. Até dar uma aula de cálculo eu faço por você, porque eu te amo. Tchau.